Cerca de 300 sobreviventes de Auschwitz voltaram ao antigo campo de concentração nazista. Hoje faz 70 anos que o campo foi liberado por tropas soviéticas no fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente da Polônia, Bronisław Komorowski, acompanhou os sobreviventes. Eles colocaram coroas de flores em frente ao chamado Muro da Morte. Ali eram fuzilados muitos prisioneiros que não conseguiam mais trabalhar. O local fica ao lado de um dormitório. Outro visitante foi o cineasta norte-americano Steven Spielberg. Ele fez o filme A Lista de Schindler, sobre um empresário alemão que salvou muitos judeus da morte. Spielberg disse que memória é vida. Calcula-se que de 1.100.000 a 1,5 milhão de pessoas morreram em Auschwitz. A maioria eram judeus, exterminados em câmaras de gás. Quando os soviéticos chegaram, encontraram cerca de 7.000 prisioneiros vivos. E no Rio de Janeiro, uma solenidade promovida pela Federação Israelita Brasileira lembra os sobreviventes de Auschwitz, na Polônia, e conta a história de um dos principais nomes da resistência polonesa ao nazismo. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Alessandra Lago. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. A cerimônia que acabou agora há pouco aqui no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, reuniu autoridades diplomáticas, representantes da comunidade judaica e de outras religiões. O objetivo era homenagear as vítimas do Holocausto. Estima-se que pelo menos 6 milhões de judeus tenham morrido em campos de concentração nazistas espalhados na Alemanha, Polônia, Croácia e Ucrânia. Na programação, houve depoimentos de imigrantes que vieram para o Brasil e que eram sobreviventes do Holocausto e também a exibição de um filme sobre o tema. Também há uma exposição sobre um dos principais líderes poloneses na resistência nazista, Jan Karski. Há painéis na exposição que contam um pouco a trajetória desse líder para conter o Holocausto. A memória dos 6 milhões de judeus assassinados pelo nazismo é lembrada na data da libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, pelos soviéticos há 70 anos. Nosso lema é Holocausto nunca mais. Não só com os judeus, mas de qualquer minoria, de qualquer povo da face da terra. O polonês Aleksander Laks tinha apenas 17 anos quando foi levado para Auschwitz. Quando foi libertado, decidiu dedicar a vida a contar os horrores que presenciou. Quando fomos à marcha de morte, um dia meu pai disse para mim que quem saía da formação ou de lado era fuzilado. Meu pai disse para mim: meu filho, eu não consigo mais andar. E vou sentar porque não consigo andar mais. Mas antes ele disse: se não formos todos fuzilados, se você é novo, talvez você vai sobreviver. E eu quero que você me prometa, se sobreviver, você não vai deixar esquecer o que fizeram conosco. A programação também pretende resgatar a história de Jan Karski, que integrou a resistência polonesa ao regime nazista. Em julho de 1942, ele foi encarregado de levar um relatório sobre as atrocidades acometidas pelo exército de Hitler a autoridades dos países aliados, mas foi ignorado na época. O Holocausto veio à tona mais tarde, depois da morte de cerca de 6 milhões de pessoas pelas autoridades nazistas. Foi uma indústria. E quem trabalhava nessas câmaras de gás foram remunerados como que fosse uma fábrica. Com isso, morreram 2/3 dos judeus da Europa. Foi muito.